Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse vídeo daremos continuidade ao assunto dos 3 anos e meio, que é profetizado na Bíblia por várias vezes. E também veremos o toque da sétima trombeta e o derramar da última taça, que é a volta de Jesus. Espero que gostem e que o Espírito Santo traga clareza para nós compreendermos o que de fato significa tudo isso. Este período de tempo de 42 meses, que é a mesma coisa que 1260 dias, 3 anos e meio e tempos e metade de um tempo, aparece algumas vezes na Bíblia. Em todas elas, esse período de tempo de 3 anos e meio é apresentado como um período de angústia na terra, como nunca houve. Vamos observar as passagens. Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Nessa passagem de Daniel, é dito que se levantará um poder, um reino, que perseguirá os crentes, que pelo período de 3 anos e meio, os crentes serão entregues nas mãos desse reino. Falaremos muito sobre quem é este reino mais adiante. Ainda no livro de Daniel, no capítulo 12, é dito que Daniel 12, 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou para aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Nessa passagem, novamente, é dito sobre o triunfo dos ímpios contra os cristãos, dentro deste período de 3 anos e meio. Mas o contexto da passagem diz que naquele tempo de angústia, se levantará Miguel e salvará o povo santo. Faz menção à ressurreição dos mortos e diz que os salvos resplandecerão como firmamento, serão como estrelas eternamente. Essas palavras descrevem exatamente o que vai acontecer quando Jesus voltar, onde os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados e receberão um corpo glorificado. Por essa passagem, vemos que os 3 anos e meio está diretamente ligado à volta de Jesus. No livro do Apocalipse, esse período de tempo é mencionado mais algumas vezes. Vamos ver? Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Nessas 3 passagens, onde fala acerca deste período de 3 anos e meio, é dito que Deus protege seu povo. Descreve um tempo de angústia, perseguição, mas Deus guarda os seus durante este período. Existem várias teorias sobre quando se cumprirá ou quando acontecerá este período conhecido como a Grande Tribulação. A teoria mais popular é que haverá o período de 7 anos de grande tribulação, quando se levantar o anticristo. Ele governará o mundo, trazendo uma suposta paz, durante um período de 3 anos e meio, que é a metade dos 7 anos. E durante os últimos 3 anos e meio é que vai acontecer a grande perseguição aos cristãos, culminando com a volta de Jesus.
Outra teoria sugere que este período de 3 anos e meio, ou 1260 dias, por tratar-se de uma profecia, representa um período de 1260 anos de perseguição, e que este tempo se cumpriu durante o período de supremacia papal que aconteceu entre os anos 538 a 1798, quando a Igreja Romana promoveu grande perseguição aos cristãos e a todos aqueles que se recusavam a aceitar seus dogmas. Nesta época, os verdadeiros cristãos viveram escondidos em lugares afastados para não morrerem pela sua fé. Adiante, iremos falar mais sobre isso. É fato que este período de tempo de 1260 anos de supremacia papal se adequa ao que as profecias afirmam sobre o tempo de angústia e grande perseguição. Porém, este acontecimento não findou com a volta de Jesus. E também não identificamos com clareza a ação das duas testemunhas. Diante de tudo isso, é difícil afirmar quando acontecerá ou se já aconteceu esse período profético de 3 anos e meio, tendo em vista que, se ele acontecer no futuro, com o levantar do anticristo, todo aquele que conhece as profecias poderá fazer o cálculo para saber quando acontecerá a volta de Jesus, pois será depois de 3 anos e meio. E a palavra afirma que esta data é um mistério, ninguém sabe quando acontecerá. E por outro lado, afirmar que já aconteceu, esse entendimento diverge do período no qual a profecia se refere, pois veremos que a ressurreição das duas testemunhas, no final dos 3 anos e meio, retrata o momento da volta de Jesus. Será a ressurreição dos salvos em Cristo, que tanto aguardamos. No capítulo 11, onde fala sobre as duas testemunhas, o texto diz que eles terão poder para fechar o céu. Ou seja, eles vão fazer parar de chover durante os 3 anos e meio. Vão transformar água em sangue e ferir a terra com pragas o quanto eles quiserem. É importante a gente recordar que o aparecimento das duas testemunhas acontecem antes do toque da 7ª trombeta, momento no qual acontece a volta de Jesus. Sendo assim, todas as pragas, ou melhor, a ira de Deus, já foi derramada sobre a terra. Vamos lembrar que a palavra diz sobre as queimadas. Queimada acontece pela falta de chuva. Fala sobre os rios e mares sendo transformados em sangue e vários outros acontecimentos. É plausível entender que a ação das duas testemunhas representa a ira de Deus que será derramada sobre a terra. Porque não faz muito sentido Deus derramar toda a sua ira sobre a terra e depois as duas testemunhas profetizarem as mesmas pragas, sendo que na ira de Deus é dito que todo o mar e fonte das águas se tornarão em sangue. Como que depois disso as testemunhas vão transformar a água em sangue? Não faz muito sentido isso. Ao ler as profecias, tendo em vista o entendimento que ela se amplia, a cada momento é informado algo novo sobre o mesmo acontecimento, é pertinente a gente compreender que a ira de Deus que será derramada faz parte do poder profético das duas testemunhas, que não sabemos quem são. Outra questão que fala-se a respeito das duas testemunhas, que se alguém tentar fazer mal a elas, fogo sai de sua boca. Acreditar que de fato sairá fogo da boca de alguém se torna até algo meio fantasioso, não é verdade? Acredito que seja mais prudente entender que é um simbolismo para o poder de Deus, para o poder de suas palavras. Afinal, as testemunhas terão poder de profetizar sobre as nações. Quando as duas testemunhas terminarem seu ministério, a besta que sobe do abismo os atacará e matará.
Vimos em todas as passagens onde fala dos 3 anos e meio que será um período de perseguição e morte aos cristãos. O cadáver das duas testemunhas será exposto na cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sodoma é conhecido pela sua imoralidade, depravação sexual, uma cidade totalmente corrompida pelo pecado e por isso foi destruída por Deus. E Egito é conhecido pela idolatria, adoração a imagens e vários deuses. E fala que eles ficarão expostos na cidade onde o seu Senhor, Jesus, foi crucificado. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Naquela época, Jerusalém pertencia a Roma. Por associação, entendendo as características do local onde acontecerá a perseguição, imoralidade e idolatria, faz mais sentido compreender que estará ligado a Roma, ou a representação de Roma nos dias atuais. Veremos isso mais adiante, tudo bem? Apocalipse 11, versículo 11 a 13. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Aqui fala sobre a ressurreição das duas testemunhas. Eles ouvem uma voz do céu. Eles são levados para lá. E naquele momento acontece um grande terremoto, onde várias pessoas morrem. E 1/10 da cidade ruiu. As condições onde acontece a ressurreição das duas testemunhas, tudo o que envolve esse momento, bem como a forma como ela acontece, podemos entender que trata-se da volta de Jesus, momento no qual todos os mortos em Cristo serão ressuscitados e os vivos serão transformados. É dito que no momento que eles sobem aos céus, acontece um grande terremoto e a cidade é destruída e pessoas morrem. Os que não morreram glorificam a Deus. Vamos nos lembrar que durante todas as pragas, em nenhum momento houve arrependimento, porque a porta da graça estava fechada. Só que neste momento, as pessoas reconhecem a Deus, porque podemos concluir que Jesus aparece entre as nuvens do céu e todo olho verá. E diante da manifestação da sua glória, ninguém pode resistir. E podemos concluir que a ressurreição das duas testemunhas é o momento da volta de Jesus, porque logo em seguida, no decorrer do capítulo 11, lemos que o 7º anjo toca sua trombeta. Está feito. É a volta do nosso Senhor. Apocalipse 11, 15, 19. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu,
e ali foi vista a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Apocalipse 16, 17 a 21. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Vamos nos lembrar que quando as testemunhas ressuscitam, ocorre o terremoto e a cidade ruiu. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, o mesmo que acontece na 7ª trombeta, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Lemos que a 7ª trombeta e a 7ª taça é o momento no qual acontece a volta de Jesus, onde a palavra de Deus se cumpre. Jesus começa a reinar. Todos se rendem a ele, o glorificam. Tanto na 7ª trombeta como na 7ª taça, fala-se do santuário celestial. Ele é visto no céu. A Arca da Aliança é vista no céu. Neste momento, acontece relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto. Fala que nunca houve um terremoto tão forte como este, e a grande cidade é fracionada, ou seja, ela é destruída em grande parte. Acabamos de ver há pouco que quando as 2 testemunhas ressuscitam, acontece um grande terremoto e a cidade é destruída. O mesmo acontecimento é repetido aqui, e tanto a 7ª trombeta como a 7ª taça fala de granizo que caíram dos céus. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Neste momento, o mundo é desfeito pela manifestação da glória do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui deixa claro que o momento que seremos transformados será no toque da última trombeta. Esse é o momento da volta de Jesus. 1 Coríntios 15, 49 a 54. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Para finalizar essa primeira parte do estudo, vamos ler 2 Pedro 3, 7 a 13. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentos se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Ele nos ama com amor perfeito. Ele quer se revelar a nós, firmar a sua aliança com todos nós. É o momento da gente se arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, nos render a Cristo com temor e tremor, porque Ele está voltando. Neste momento, quero deixar um testemunho aqui. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu não compreendia muito bem o que iria acontecer no exato momento que Jesus voltasse. Eu não sabia se ficaria pessoas vivas na terra, como iria ser. Enquanto eu questionava Deus sobre isso, em minha mente ficava se repetindo 2 Pedro, 2 Pedro, 2 Pedro. Engraçado que eu estava resistindo a isso. Mas pelo tanto que se repetiu, eu cheguei a falar em alta voz: tá bom, Deus, eu vou ler 2 Pedro. Ao ler essa passagem, que acabei de ler acima, eu fui completamente tomado pelo Espírito de Deus. Deus, ele abriu o meu entendimento e o sentimento que tive foi de profunda tristeza, como acho que nunca senti. Comecei a chorar muito e fiquei chorando por 1 hora, mais ou menos. Eu não conseguia parar e durante todo o momento eu pedia perdão a Deus pelos meus pecados, que Ele tivesse misericórdia da minha vida. Senti algo tão forte e pesado naquele momento que cheguei a pedir para Deus parar de me mostrar essas coisas, porque eu não aguentava mais sentir tudo aquilo e sentir o peso de todas essas palavras. O que Deus me fez sentir foi a tristeza que Ele mesmo tem pela perdição dos ímpios. Ele mostrou a consequência do pecado na vida das pessoas. A passagem diz que quando Jesus voltar, os céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão, e a terra e tudo que nela há será queimada, será totalmente destruída pelo fogo. Tudo chegará ao fim e será um momento terrível. Lemos isso em várias passagens da Bíblia que descreve este dia, a volta do Senhor, como o grande e terrível dia do Senhor, e palavras semelhantes a essa. Deus não tem prazer no que vai acontecer, pelo contrário, Ele é quem sente maior tristeza por todos aqueles que vão perecer. Mas Deus é justo e vai aniquilar o pecado. Mas a passagem termina com uma palavra de esperança. Nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Deus tem preparado para nós, os salvos, a eternidade. Uma vida sem dor, sem sofrimento, sem morte e injustiça. Para sempre estaremos com o Senhor. O momento é agora de reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que somos falhos e pecadores, mas Deus, pelo seu infinito amor e pela sua graça, nos oferece o perdão pelo seu Filho Jesus Cristo. É hora de nos rendermos à verdade, entregar a nossa vida a Jesus, convidá-lo para fazer parte da nossa vida, aceitá-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Só assim estaremos livres da condenação e para sempre viveremos no amor de Deus. Com essas palavras eu termino a primeira parte do estudo. Pretendo, se Deus permitir, em breve, gravar novos vídeos a partir do capítulo 12, onde veremos, de certa forma, as mesmas profecias que vimos até agora, mas com muito mais detalhes, principalmente sobre as características do anticristo. Espero que até aqui os vídeos tenham sido edificantes para a sua vida. Espero que tenha despertado o desejo em vocês de estudar as profecias, ainda que não concordem com o que eu disse. A verdade não é minha.
Jesus é a verdade, sua palavra é a verdade. O mais importante de tudo é crer que o Senhor Jesus voltará. Sua vinda é certa, é iminente e está próximo de acontecer. Que todos nós estejamos preparados para este momento. Que o Senhor, com sua infinita misericórdia, nos alcance, nos abençoe e abra os nossos olhos e nosso entendimento para tudo aquilo que vier dos céus. Deus abençoe a todos.